Carlos Viana se revoltou contra a tentativa de sabotagem contra a CPMI do INSS. Presidente, os governistas estão dizendo que vão trabalhar para que não seja prorrogado a CPMI. Qual a expectativa do senhor em relação a isso? Bem, primeiro, eu me pergunto qual o interesse em não se investigar um rombo desse tamanho. O que está por trás de tudo isso? Isso talvez explique a resposta por que nós tentamos avançar, por exemplo, sobre políticos envolvidos no escândalo e a base do governo blindou esses políticos. Por que nós tentamos investigar e saber a participação do filho do presidente Fábio Luiz? Não conseguimos. O governo blindou e fica usando uma fala minha dizendo que ele não tem culpa. Por que nós não conseguimos avançar sobre a principal lobista, que é a senhora Luxinger, que tem ligações com o Careca, que tem outras pessoas que trabalharam no escritório dele? Por quê? Porque a base do governo blindou e não conseguiu nos parar no mandato, porque nós temos o requerimento com as assinaturas completas. Então a minha expectativa e a do povo brasileiro, que está hoje comemorando essa decisão do ministro André Mendonça, é de que a gente dê sequência na investigação, gente. A quem interessa não investigar um rombo desse tamanho? O Brasil não aceita mais essa corrupção que chegou a patamares tão altos do nosso país. Com toda sinceridade, é preciso dar um basta nisso. E a blindagem do governo, por isso é que eu acredito, estão tentando de todas as maneiras, inclusive me desqualificar, criando e inventando notícias a meu respeito sobre emendas e tudo mais. Graças a Deus, não há nada contra mim e eu não tenho medo de enfrentar essa gente. Eu não tenho medo de enfrentar a verdade, porque eu ando na rua e as pessoas olham para mim e dizem: essa CPMI está recuperando a confiança de que a gente pode investigar crimes, o que infelizmente muita gente tentou blindar. Então eu espero que quinta-feira o Supremo Tribunal Federal ele mantenha o que a Constituição diz, o que o regimento diz. Nós cumprimos todas as regras. Então é hora da gente ter respeitado o direito da minoria, como foi o ministro André Mendonça fez. Você não acha que a marcação já para quinta-feira, para chancelar ou não a decisão do ministro André Mendonça, não passa um recado do Fachin, essa agilidade toda? Talvez não seja para justamente não validar, já que a CPMI tem data para acabar? Olha, são 11 ministros, agora 10, né? São 10 ministros, cada um tem a sua visão. Toda decisão do Supremo nós temos que respeitar, mas eu espero com toda sinceridade que prevaleça o que diz a Constituição, que a minoria tem direito de investigar e nós cumprimos todas as regras, as assinaturas, o prazo. E a Secretaria do Senado nem ao menos quis receber o requerimento, que é um absurdo. Isso é um desrespeito. Na quinta-feira, nós vamos saber com clareza se nós temos uma Suprema Corte que quer ajudar a investigação ou se, infelizmente, nós vamos continuar tendo interferências no parlamento, como tivemos em outras vezes. Por que não julgaram também a questão dos habeas corpus na mesma rapidez? Por que não trouxeram à tona ao país pedidos nossos para poder trazer aqui investigados que têm muito a explicar ao povo brasileiro? Por que só rapidez quando a CPMI avança sobre o maior escândalo de corrupção contra aposentados no Brasil? Mas vamos respeitar. Eu tenho muita confiança de que a gente vai ter condições de terminar esse relatório e dar ao Brasil uma resposta efetiva, gente. Presidente, qual a posição da CPMI diante da reação do Alcolumbre, ter acionado a advocacia do Senado? Olha, direito dele. Agora, eu estive com o Davi 2 vezes, com o senhor Davi Alcolumbre, pelo qual eu tenho um grande respeito. 2 vezes me manifestei com ele sobre nós conversarmos, dialogarmos, e não houve manifestação alguma. Eu parti para um mandado de segurança, não por meu desejo, mas como líder e presidente de uma comissão de investigação que tem o direito de continuar e dar uma resposta, uma obrigação de responder ao povo brasileiro. Agora, é dele uma decisão de usar a advocacia. Agora, eu pergunto mais uma vez, por que esse interesse? Qual é o interesse em não investigar? Qual é o interesse em não dar respostas ao povo brasileiro sobre quem roubou a Previdência, sobre essas quadrilhas todas que nós temos hoje levadas à luz? Porque até bem pouco tempo essas quadrilhas estavam escondidas nos meandros do poder. Essa gente estava usando da estrutura do Estado para poder roubar e se manter protegida. Nós descortinamos tudo isso. Nós mostramos ao povo brasileiro quem roubou, como roubou, onde está o dinheiro, o que foi feito desse dinheiro. E a população quer da gente uma resposta. Essas pessoas têm que ir para a cadeia. Mas vão tentar nos impedir por prazo?
por uma questão burocrática, eu, com toda sinceridade, nós estamos acompanhando um momento fundamental no Brasil entre quem quer dar respostas ao povo e quem quer, infelizmente, manter oculto esse sistema de corrupção no serviço público. Presidente, você veio avançar na questão do Banco Master, dos empréstimos consignados no INSS? É a nossa fase. Nós já conseguimos que os aposentados brasileiros não fossem roubados por sindicatos, por associações e por clubes de desconto. Está proibido. Hoje o aposentado brasileiro pode dormir tranquilo, que ninguém vai descontar dinheiro dele sem o apoio dele, sem autorização. Agora, nós queremos colocar limite nos bancos. Bancos emprestam dinheiro para aposentados a 23% ao mês de juros. Aposentados que têm aumento de 3,5% ao ano. As pessoas não conseguem parar de pagar a dívida, elas ficam reféns dessas dívidas. Os bancos fazem o que querem. Nós precisamos incentivar auditorias na Previdência, precisamos incentivar regras que a pessoa tenha clareza do que está assinando. Nós precisamos fortalecer as reclamações e os instrumentos em que um aposentado vítima de fraude, ele possa ter imediatamente o seu desconto suspenso. Isso tudo tem que ser visto, é papel nosso dessa CPMI. E eu espero que a gente consiga entregar isso ao país. Como é que os senhores trabalham nesse momento? Senhora Marta Graeff não é apenas namorada de um banqueiro preso, ela é testemunha. Todos os documentos que nós temos, as quebras de sigilo que mostraram os diálogos, revelam com clareza que a senhora Marta sabia de tudo o que estava acontecendo, porque Vocaro contava a ela tudo. Ela tem que nos trazer, é o que eu espero, uma colaboração sobre como ele conseguiu manter esse roubo e quem o ajudou. Ela é fundamental nesse esquema. Vai ser na CPMI do INSS e será numa CPMI específica do Banco Master, que nós temos que começar a separar, né? Ela pode nos dizer como que ele conseguiu 240 mil contratos sem que os aposentados tivessem assinado. Como que ele conseguiu 240 mil contratos que eram descontados todos os meses sem que fosse feita uma auditoria do INSS e fosse vetado? É claro que não. Ela sabe muito bem, ele vai dizer, ele tinha contato com quem? Com o ministro da Previdência da época, algum funcionário público, um dos procuradores presos. Quem é que conversava com ele? São 6 telefones, ele trocava de telefone constantemente. Então ela é um depoimento importante para nós. O que desmoraliza a CPMI é tentar fazer um palanque político. É tentar, num ano eleitoral, envolver assuntos que não têm ligação e que ficam aí o tempo todo tentando. Tem que quebrar o sigilo do fulano, tem que trazer o governador, tem que trazer a Dilma. Não. Nosso foco é investigar quem roubou os aposentados. Diante desse julgamento na quinta-feira, como é que vocês se comportam nesse momento? Estão se programando para oitivas na semana que vem ou estão preparados para apresentar talvez um relatório na sexta-feira? Como é que é isso? Olha, nós vamos aguardar a decisão do Supremo. Se o Supremo, na quinta-feira, decidir que não há prorrogação, infelizmente a CPMI acabou, porque ela tem até sábado para poder entregar. Teria que apresentar o relatório na sexta-feira, mas eu não conto com isso. Eu tenho certeza que haverá um julgamento correto, transparente, constitucional e que possivelmente precise de mais prazo, porque esse é um assunto que não envolve só essa decisão do ministro André Mendonça, ela envolve uma série de outras decisões do Supremo em relação ao Congresso. E esse é um momento em que o Senado, toda a Câmara dos Deputados precisam se posicionar, gente. Nós estamos perdendo as nossas prerrogativas ano após ano. Há um esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito por parte do Judiciário. Nós temos que parar com isso. Ou então a gente não faz mais comissão parlamentar de inquérito. A gente acaba com isso. Conhecimento dos áudios vazados do presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, em relação ao Amaprev? Olha, não tive conhecimento e, sinceramente, não posso me posicionar sobre aquilo que eu não vi. Se há áudios, então, mais ainda motivos para a gente poder colocar, claro, e investigar. Presidente, preocupa o senhor o fato de terminar a CPI sem ter sido votado o relatório? Olha, se a CPMI terminasse amanhã, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu lutei até o final. De que eu não fui covarde, não fui omisso e procurei ser o mais isento possível.
O relatório principal já está entregue a quem é dono dele, que é o povo brasileiro. Os aposentados do Brasil hoje, em todas as praças, em todos os lugares, nos clubes, nos asilos, sabem quem roubou e que a Previdência hoje precisa de proteção. Então essa é a minha maior satisfação. O meu dever foi cumprido como investigador e como parlamentar. O ideal é a gente ter um relatório pedindo o indiciamento dessas pessoas. Mas se a CPMI não conseguir, vocês tenham certeza do que eu estou falando. O relatório que virá do Supremo Tribunal Federal vai colocar na cadeia muito mais pessoas. Vai indiciar muito mais, inclusive, gente importante do parlamento e, quiçá, do próprio judiciário que se envolveram em toda essa história. Então não vão escapar da justiça. O ideal é que nós avançássemos. Mas já que isso, se não for possível, podem ter certeza, o brasileiro vai saber, os brasileiros vão saber no final, porque a Polícia Federal, nesse núcleo independente, está investigando com toda a liberdade de toda e qualquer pessoa. O Brasil vai saber esse escândalo em profundidade, com a CPMI ou sem a CPMI. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Muito obrigado.